Rapaz, eu tava vendo aqui alguns acontecimentos interessantes lá no Big Brother Brasil 24, né? Se bem que algumas semanas atrás eu até havia feito alguns áudios que eu depois iria converter para vídeo. Não converter no sentido de mudar para vídeo, que literalmente. Eu acho que de qualquer forma seria mudado literalmente, porque eu faria uma edição nos áudios, né? Como geralmente faço, certo? Aí então eu ia mandar para vocês em formato vídeo, mas enfim. Os assuntos interessantes daquela época já haviam passado, mas haviam aparecido outros agora, né? Eu acho que vocês estão sabendo que a Vanessa Camargo havia sido expulsa do programa porque ela supostamente havia dado uma porrada no Davi, né? O Davi esse que é o favorito para vencer esse programa aí, né? Eu não havia falado que o Davi, apesar de ser favorito, ele não é uma pessoa exatamente merecedora, né, de ganhar esse programa aí, porque é um cara que faz o tipo escarnecedor, né? Ele que zoa, provoca as pessoas lá para justamente se aborrecerem com ele, né? Também é um tipo de gente que acaba aparecendo em cima dos outros e coloca as pessoas como se fosse uma espécie de ponte para ele aparecer, certo? Tipo como aconteceu em uma festa recente aí, quando ele ficou investindo para cima da Giovanna Pitel, né? Então você imagina que a partir disso aí você até poderia pensar que, porra, cara, então quer dizer que talvez possa haver um certo favorecimento da produção para cima do Davi, né? Mas enfim, cara, eu não sei. Eu não sei, até porque se você fizer uma comparação com o que vem acontecendo nas temporadas mais recentes, o BBB ele capenga na audiência, né? Então até poderia ser compreensível que a produção ela acabe favorecendo uma pessoa que, né, de qualquer forma estaria trazendo assunto, trazendo showbiz, trazendo narrativas para cima do programa, né? É natural que as pessoas valorizem mais esse tipo de gente, independente do caráter do cara. Mas em relação à expulsão da Vanessa Camargo, né? Você pega que, ao contrário dele, ela estava sendo bastante queimada, e bastante queimada justamente pela perseguição que ela fazia para cima do Davi, uma perseguição implacável que não cessava, né? Meio que dava a entender que, porra, ela desistiu de ficar enchendo o saco do cara, desistiu de ficar com o nome dele na boca dela. Mas não, cara, ela realmente havia tido uma espécie de obsessão para cima do cara. Ela não descansaria enquanto ele não saísse do jogo, certo? Mas nesse caso, infelizmente, né, no caso prático, ela quem acabou saindo do jogo, né, por conta da suposta agressão. Se você pegar no vídeo, ela não exatamente deu um soco no cara, inclusive ela estava bêbada, né? Você até poderia falar pra mim que, porra, cara, mas ser bêbado ou não, isso aí não justifica. Ok, você até pode dizer isso, mas se for assim, porra, você pega que recentemente algumas pessoas haviam sido saídas da casa, haviam sido tiradas da casa por conta de assédio. É só você pegar o caso do BBB do ano passado, onde o cara de sapato e o MC Guimê haviam sido expulsos por conta deles assediarem a Dania Mendes, que é uma mexicana que havia feito uma espécie de intercâmbio, certo, com eles lá. E os caras foram, inclusive, o Tadeu Schmidt, né, o apresentador bonequinho lá, né, ele havia dito na frente de todo mundo que o cara de sapato e o Guimê haviam sido expulsos do programa, certo? Aí no caso da Vanessa isso não aconteceu, né? Mas, cara, se você colocar no âmbito do assédio, que ambos estavam bêbados, porra, isso aí, obviamente citando o assédio do Davi pra cima da Pitel, né, o Guimê e o Sapato não deveriam ter sido expulsos, certo? Porque o Davi, ele não foi expulso, inclusive o Tadeu havia posto exatamente essa situação aí na edição como se fosse algo completamente normal e cômico, certo? Então a partir disso você até pode sacar que, porra, realmente a produção está fazendo uma espécie de favorecimento ao Davi, né? Mas no caso da expulsão da Vanessa Camargo, como ela é uma pessoa famosa, né? Como ela tem seus contatos, como ela é ex-mulher
do Marcos Boas, que foi um dos parceiros da Mind8. Cara, eu não sei exatamente se ele havia sido parceiro, mas ele tem ou tinha relações com a Mind8, que é uma empresa a qual você sabe, que coloca participantes dentro do BBB já faz um tempo, né? E eles continuam trabalhando com a Globo a todo vapor, mesmo com aquela situação envolvendo a Jéssica, né? Envolvendo o suicídio da Jéssica, certo? Eles quiseram expulsar a Vanessa para não queimarem ainda mais o filme dela, cara, porque estava previsto o que? Se ela caísse em um paredão, especialmente junto com o Davi, ela seria, né, eliminada com rejeição, certo? Aí você pega lá o caso ocorrido com a Carol Conká, que, como todo mundo sabe, que havia sido rejeitada com quase 100% de votos, né? Aí depois a Globo teve que fazer um documentário para limpar a barra dela. Eles não queriam fazer a mesma coisa com a Vanessa Camargo, até porque, porra, a Vanessa é muito mais famosa do que a Conká, tem esses contatos aí, os quais eu havia falado, né? O pessoal resolveu preservar a imagem dela. Então, aproveitar essa questão aí, já, pô, a gente vai tirar ela, certo? Mas rolou vídeo, havia rolado um trecho de vídeo onde ela havia comentado, né, dado a entender de que faria alguma coisa para sair dessa forma. Não, falei, para de fazer isso, de ficar contando coisa que não dá pra contar. Não tem como entender isso que você falou. Falou com quem? Com o espírito? Com além? Eu não entendi. Aham, com além. Ah, espírito? É, com além. Ah, tá. Eu falei assim, se eu tivesse se quiserem me tirar do programa mais fácil, só fazer um push. Você tem que parar com essas suas coisas, vai acontecer quando for acontecer. Eu Só sei, porque... mas eu falo com... Você não conversa não com o universo? Sim, mas é a dinâmica. Eu converso. Se você não foi, não quer dizer nem bom nem ruim. Eu sei. Eu estou falando. Se me quiserem... Deixa quieto. Depois, tem coisa que é da minha... Ah, tá, entendi. Mas não tem, é imparcial, cara, não tem isso. Entendi o que você quer dizer agora, mas pelo amor de Deus, não existe isso. Vamos parar de falar. Não, ninguém entendeu. Não, Tá muita bom. loucura tua isso, muita loucura tua. Então a situação aparentemente é um pouco complexa. É claro que por conta dessa expulsão da Vanessa, o Davi foi posto ainda mais como vilão para algumas pessoas. Mas independente disso aí, cara, o Davi não merece vencer esse jogo. Inclusive, quem defende o cara até hoje, além dos fãs, né, são aquele pessoal lacrador de sempre, que passa pano para as merdas que ele faz, por ele ser negro e pobre, certo? E sempre fazem comparações com, porra, mas a Vanessa, ela fazendo isso aí, o pessoal passa pano porque ela é branca, porque se o Davi, quem havia feito, quem houvesse feito, o pessoal iria pegar no pé dele e tudo mais. Não, cara, não necessariamente por ela ser branca, mas pelas relações que ela tem enquanto artista, cara. Certo? Eu lembro que quando a Conká havia feito aquele esculacho pra cima do Lucas Despenteado, certo? A Globo resolveu, amenizar a situação, chamou a psicóloga para conversar com ela e tudo mais, certo? Mas ainda assim o povo já estava com ranço tal dela, que havia posteriormente tirado ela com quase 100% de votos. Aí depois que fizeram o documentário e tudo, então independe do tom de pele da pessoa que havia sido, entre aspas, favorecida pela Rede Globo, cara. Vou repetir aqui, como no caso da Vanessa Camargo ela tem os contatos e tudo, o pessoal não queria simplesmente colocar ela no mesmo trilho da Carol Conká. O pessoal não queria que ela fosse rejeitada com o que? 90 e pouco, 100%, cara. O pessoal não queria, inclusive, até não poderia acontecer isso aí, mas ela sairia com rejeição de qualquer forma. Tem muita gente que, eu acho que não necessariamente sendo também a favor do Davi, e que não gosta das atitudes dela, não gosta da obsessão que ela havia exercido para cima do cara. E claro que também, no meio desse pessoal tá a galera lacradora, como eu havia falado, que passa pano para praticamente tudo que o Davi faz por ele ser negro, ser pobre, sacou?
Só que, pô, na minha opinião pessoal, ela saindo do jogo torna ele mais sem graça. Não é que eu seja fã dela, não sou fã. Só que ela justamente trazia uma graça pro jogo. Certo? Eu curtia ela no jogo, apesar de tudo. Aí agora, né, como aconteceu essa expulsão, o pessoal lá dentro vai achar que o Davi realmente está sendo favorecido pela produção, né? Inclusive, pô, você saca que, ok, se o cara vencer o jogo, ele não vai ser rejeitado pelo grande público da mesma forma que aconteceu com o Arthur Aguiar. Até porque o pessoal havia rejeitado o Arthur por conta das coisas as quais ele havia feito aqui fora. Aquelas trocentas traições e tudo, né? Enfim, existe uma parte da sociedade que acha que o sujeito não pode dar um giro de 180, ele simplesmente não pode mudar, certo? É claro que existem algumas situações as quais são completamente compreensíveis a pessoa ter esse tipo de pensamento. Você pega lá o caso da Susanne von Richthofen. Pô, ela agora está estudando normalmente lá. Tem muita gente, especialmente mulheres, né, que... O que é mesmo? Não que elas estejam literalmente jogando no lixo o passado de merda que ela teve, né? Porque, não sei se você se lembra, mas ela havia matado os próprios pais, certo? Mas tem mulher aí que tá sendo fã dela e que tá simplesmente ignorando o que havia acontecido no passado. Então, para encerrar, a Globo havia aproveitado que o Davi tinha ido ao confessionário para falar que havia sido agredido, quando na verdade não havia sido agredido porcaria nenhuma, né? Mas para não deixar com que a imagem da Vanessa ficasse ainda mais queimada aqui fora, viram essa situação e resolveram tirar ela. Aproveitaram simplesmente para excluir ela do jogo, né? E como todo mundo sabe também, o brasileiro, quando ele pega ranço de alguém, ele demora muito para fazer com que esse mesmo ranço desvaneça, certo? Hoje em dia você até pode falar para mim que de fato, né, a Carol Conká, ela não está sendo aparentemente tão hateada quanto lá na época do BBB 21, né? E no caso da Vanessa, até por ela ser mais famosa, esse ranço poderia demorar um pouquinho mais para desvanecer. Mas enfim, cara, a Globo resolveu não pagar para ver, né, e tirou ela, né? Por um lado eu até entendo, certo? Mas, pô, você pega aqui da parte dos fãs do Davi, como eu já havia deixado claro, nas redes sociais tem muita gente colocando questões raciais para defendê-lo. Gente que inclusive se joga contra as pessoas que estão, né, maldizendo entre aspas, né, cara? Porque as pessoas estão sendo bastante sensatas em apontar os erros e incoerências do próprio Davi. Você pega que teve uma participante, né, chamada Lady Ellen, que ela jogou pro Davi que o cara havia provocado ela, né, e tudo mais, que havia assustado ela, né, um tempo atrás, né, e como ele sabe muito bem que a Vanessa tinha uma obsessão pelo cara, né, em tirar o cara, então ela havia exposto que o cara tinha ido ao confessionário de maldade mesmo para denunciar ela, para ela sair. Nos comentários, né, quando gente branca havia dito que a Ellen estava certa, né, em relação a expor essas incoerências do Davi, né, nos comentários teve gente lá, gente em sua maior parte negra, né, falando que é uma branca falando. Aí, né, vasculharam o perfil dela, viram que ela era apoiadora do Jair Bolsonaro, aí ferrou, né, cara? A branca e bolsominion, a fraquejada. Como é que branca tem direito de falar sobre essas questões aí? Seria a mesma coisa que você colocar um homem para falar sobre gravidez, certo? Tá nesse ódio ainda, e sempre vai existir esse negócio enquanto existir o BBB, né? Sempre. E você pega que quando tem negro indo contra o Davi e a favor da Ellen, eles falam que você deveria defender um preto, tinha que defender. Porra, o que tem a ver isso aí, cara? Você acha que só porque a pessoa que está falando contra o Davi é negra e o Davi é negro, eles têm que necessariamente ser amigos, né? Ser o que mesmo? Eu tô defendendo aqui a minha classe, a minha raça. Não, cara. Até porque, primeiramente, eles não se conhecem,
E tem negro pra caramba aí que também não se conhecem, cara. Isso é a maior parte. Então não faz o mínimo sentido você querer forçar essa barra. Você tem que defender o Davi, você que é negro, né? Você tem que defender o Davi porque ele é negro também. E daí, cara? Então quer dizer que quando ele fizer uma merda gigantesca, eu tenho que defendê-lo, eu tenho que ser advogado dele porque eu sou negro? Não faz sentido isso aí. É aquela narrativa racialista preconceituosa, cara. Mas também é aquele negócio, né? O racismo ele só existe para esse pessoal aí que é militonto, só se no caso o racista for branco, né? Agora se for negro, você pega que esse pensamento racista vindo de negro, ele inexiste. É para ser justamente posto e abalizado como racismo, certo? Então é por isso que eu acho que o BBB hoje em dia não tem mais razão de ser. Ele deveria acabar, cara. Porque a Globo ela também havia cometido o erro de jogar, de aceitar o progressismo, certo? A Globo havia cometido o erro. Então ela havia plantado esse tipo de situação, né? Não iriam fazer com que essa questão descansasse, certo? Então é isso.